BAP trava a venda de jogadores e Flamengo ganha reforços para a estreia do Campeonato Brasileiro no dia de hoje. Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês, na moral, se inscreverem aqui no canal para dar uma força aí pra gente. Deixa um like aqui, compartilha o vídeo, clica aqui no botão de compartilhar e compartilhe o vídeo aí com um amigo rubro-negro. Como é que tá o coração de vocês hoje para a estreia do Brasileirão? Espero que estejam aflitos igual a mim. Vai ser um jogão. Bom, eu começo o vídeo, pessoal, falando sobre o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. O que acontece, pessoal? O BAP, o Flamengo, a nova Flamengo TV, né, não é mais Flá TV, a nova Flamengo TV lançou ali alguns programas, como o Flá Press, por exemplo, que é apresentado pela Daniela Boaventura, lá a repórter, né, renomada, que era da ESPN, 12 anos de ESPN, acabou vindo para o Flamengo, como vocês sabem bem. O que acontece? O Flamengo lançou alguns programas e tudo ainda está em uma certa fase de teste e o BAP deixou muito claro que está ainda em desenvolvimento e investimento. O que acontece? Em um desses programas lançados, o Flamengo lançou o MengoCast, apresentado pelo narrador, incrível narrador, João Guilherme, né? Aquele narrador, olha a virada, Gabriel, incrível! Então, acontece que o João Guilherme, ele, além de ser o narrador dos jogos do Flamengo daqui para frente, né, até mesmo no dia hoje já vai ser a primeira narração, né, dele. Ele tem o podcast ali que se chama MengoCast. E o primeiro entrevistado tinha até sido o Danilo. E ontem o Flamengo lançou o episódio, depois vocês pesquisam aí, MengoCast, vai aparecer o episódio com o presidente BAP. E o que acontece? O BAP, isso foi muito importante. Eu sei que é um podcast gravado, não é ao vivo, e obviamente deve ter tido uma conversa antes ali para tipo, pô, João, não toca nesse assunto aqui, mas pareceu uma coisa bem natural. E o que acontece? O BAP, ele foi perguntado pelo João Guilherme algumas coisas ali que todo mundo, obviamente, quer saber. Um dos assuntos foi que o João Guilherme perguntou sobre a venda de jogadores e o BAP explicou que geralmente os clubes brasileiros são clubes que mais vendem jogadores, promessas, como Hendrick, Estevão, Vinícius Júnior, João Gomes, enfim, jovens promessas, né? Jovens promessas do futebol brasileiro, eles mais vendem do que compram. Como o Flamengo comprou o Alcaraz, por exemplo. Já o caso, a maioria dos times brasileiros são assim. Já o caso do Flamengo é um pouco contrário, um pouco controverso a isso. O que acontece? O Flamengo, ele vende muitos jogadores, mas ele também compra muitos jogadores, que é o caso do Alcaraz, do Andréas Pereira, que são jogadores muito jovens que, infelizmente, não deram certo aqui. O Andréas Pereira até, entre aspas, deu alguns resultados, como aquela classificação na Libertadores de 2021, porém foi muito marcado pela o seu erro ali diante do Palmeiras, né, no final da Libertadores ali, para o arremate do Daverson. Então, o que acontece? O BAP explicou que os clubes brasileiros, a maioria, não paga. Então, como é que você vai vender um jogador sabendo que você não vai receber? Obviamente, tem o caso do Mateuzinho, tem o caso do Hugo Souza, lá do Corinthians, tem o caso, principalmente o caso do Thiago Maia, que eu acho que foi o que mais pesou para o BAP tomar essa iniciativa, que é o quê? Flamengo só vende jogador agora em âmbito brasileiro, em território brasileiro. Flamengo só vende se for à vista. Flamengo só vende se for à vista. Se não for à vista, não vai vender. Tá duro, dorme. Foi basicamente isso que o BAP disse. Se não pagar à vista, não vai ter venda de jogador dentro do território nacional. Obviamente, todos sabem do caso lá do Thiago Maia. O Thiago Maia, o Internacional, tem uma dívida grande com o Flamengo e
que o Flamengo aliviou por causa dos casos do caso das enchentes e tudo mais. Só que o Internacional queria vender o Thiago Maia para o Santos, passar a dívida do Internacional com o Flamengo relacionada ao Thiago Maia para o Santos e ainda lucrar com isso. Obviamente isso foi uma safadeza, lógico, e o BAP obviamente não gostou, e ele diz até ali no MengoCast que ele fala que até conversou com quem tomou essa iniciativa, foi o presidente do Cuiabá, e ele gostou muito ali do modelo e acabou adotando também. Bom, é isso. Venda dentro do Brasil, só à vista. Bom, mudando de assunto, o BAP também falou sobre estádio. Ele falou que não vai, que vai ter estádio sim, ponto final, vai ter estádio, só que esse estádio não vai ser a custo de desempenho esportivo. Não vai ter. Se for para o Flamengo se ferrar esportivamente, né? Se ferrar esportivamente para poder ter estádio, o que adianta ter estádio e o time tá uma porcaria? Como o Flamengo vinha há muitos anos aí atrás. Nós lembramos bem. Então, dentro desse ponto que ele citou, o Flamengo vai fazer o estádio sim, mas o Flamengo está buscando meios de arrecadar grana, falar de uma forma clara, de arrecadar grana para poder ter condições de fazer esse estádio. Cara, é um estádio para 80 mil pessoas. 80 mil, entendeu? Tem time que não tem isso nem de torcedor, né? Tem time que não tem isso esse número nem de torcedores. Então, o BAP vai ter sim o estádio, mas não vai ser a custo esportivo, e ele ele enfatizou bem esse ponto. Se for para o Flamengo vender alguma porcentagem, ou o time todo, ou o clube todo, fazer com que o Flamengo seja SAF, cancela, não vai ter estádio nenhum. Então, basicamente, tem esses dois contrapontos aí, essas duas exigências, né? Se tiver que virar SAF ou vender 30%, como, né, Rodolfo Landim queria fazer, não vai ter estádio. E se for, nesse caso também, de ter que se desfazer dos jogadores e não contratar mais jogador bom nenhum, manter um alto nível esportivo, então, nesse ponto aí, obviamente, não vai ter estádio. Mas, tendo em vista que ele está buscando meios para conseguir suprir essas partes, para conseguir afirmar ali que o Flamengo não vai precisar virar SAF, nem nada disso, tendo um ponto em vista isso aí, o Flamengo vai sim ter seu estádio. Bom, pessoal, hoje é a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se trata do jogo contra o Internacional. No primeiro jogo, a gente já pega uma pedreira. O Internacional tem bons jogadores, né? Como o Wesley ali no ataque, tem o Alan Patrick, né? Tem o Vitão, zagueiro até, e o Flamengo tinha até um certo interesse, né? Como vocês lembram, aquele zagueiro do Internacional. E o que acontece? O Flamengo enfrenta o Inter às 9 horas da noite desse sábado, dia 29 de março de 2025, é a estreia do Campeonato Brasileiro. O Felipe Luiz conseguiu sanar uma coisa que vinha acontecendo que sempre atrapalhava o Flamengo, que é o quê? O vazamento da escalação. Né? O vazamento da escalação é uma coisa que atrapalhava muito o Flamengo, e os meios de comunicação, né? O meio de comunicação de futebol está com muita dificuldade de vazar escalação, de dizer ali que era pauta até de muitos assuntos. Tinha gente que fazia vídeo em cima disso, de pré-escalação do Flamengo. Porém, o Felipe Luiz está conseguindo dar um jeito ali que não está vazando ali a pré-escalação do Flamengo. Mas o Flamengo ganha reforços. Quem são eles? De La Cruz e Gonçalo Plata. Eles não sei se vão se vão entrar de primeira, né, no time titular, mas vão para o jogo. E a grande notícia: Bruno Henrique vai para o jogo, está liberado para ir para o jogo. Infelizmente, o Pedro ainda não está. Falando do Pedro, o Pedro ainda não pode jogar,
mas acredito que até final de abril aí o Pedro já estreie pelo Flamengo. Então, pessoal, Bruno Henrique está de volta, e Cebolinha também está de volta. Agora, o Danilo e o Arrascaeta são desfalques, o Pedro e o Vinha também, como todos nós sabemos. É isso, tamo junto, nação, que hoje a gente consiga fazer um ótimo jogo. Internacional e Flamengo sempre são bons jogos. Aproveita, já deixa seu like aqui, comenta aqui, compartilha esse vídeo com um amigo rubro-negro para ele ficar sempre bem informado aí sobre o Flamengo. Notícias, análises diárias aqui do Flamengo. Tamo junto, nação, saudações rubro-negras, deixa seu like aqui e compartilha esse vídeo e comente aí. Tamo junto, saudações rubro-negras.